Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre um dos livros mais incríveis que eu já li, chamado O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse para mim vai ser um vídeo difícil, porque além do Grande Gatsby ser um dos meus livros favoritos, talvez esteja aí nos top 10, quase top 5 assim, dos meus livros favoritos, ele é um clássico moderno, ele é um dos livros de literatura norte-americana e literatura ocidental mais importantes do século XX. E isso tem muito a ver com a forma com que a história é contada e com qual retrato dos Estados Unidos e dos personagens que o Fitzgerald faz aqui nesse livro. Aqui no YouTube tem uma entrevista muito interessante com a professora Maria Elisa Sevasco, que é uma professora do Departamento de Inglês da USP, e que, por sinal, escreve o pós-fácil dessa edição aqui, da Antofágica, em que ela comenta que um dos aspectos mais interessantes de O Grande Gatsby não é exatamente a história que está sendo contada, mas como essa história está sendo contada. O Grande Gatsby é uma narrativa de muitas camadas. Existe a camada que até a professora Maria Elisa chama de isca, que o Grande Gatsby, querendo ou não, é a história de um amor impossível. E existem outras camadas, existem muitos aspectos desse livro que são misteriosos, principalmente em relação ao protagonista, o Jay Gatsby, e também a forma com que o narrador vai se expressando. Basicamente, do que fala o Grande Gatsby? O Grande Gatsby, como eu comentei, é a história de um amor impossível entre um homem chamado Gatsby e uma mulher chamada Daisy. A história se passa nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial, e nós temos que ter em mente que o Fitzgerald traça um retrato de pessoas muito ricas, mas muito ricas mesmo, podres de rica. Pessoas que têm dinheiro até, assim, não precisar de nada material. Então é exatamente dessas pessoas que o Fitzgerald está tratando aqui no livro. Então a gente tem a história aqui do Gatsby, que era um jovem que lutou na Primeira Guerra Mundial, e conhece a Daisy, em que desde o princípio assim, da história dos dois, já era uma jovem muito rica e que em situações assim, que não fossem as situações de guerra, provavelmente os dois não se conheceriam, mas o que acontece é que os dois se envolvem, meio que se apaixonam, e o Gatsby, como eu estava comentando, participa da Primeira Guerra Mundial, então eles se distanciam, e quando a guerra termina e o Gatsby volta para Nova York, né, e se estabelece em Nova York, o que acontece é que a Daisy, durante esse tempo em que o Gatsby esteve ausente, conhece um homem chamado Tom, que é um homem muito, muito, muito rico, e se casa com ele. A partir de então, o Gatsby, em Nova York, começa a tentar chamar a atenção da Daisy, começa a tentar atraí-la através de festas muito extravagantes. O Gatsby mora perto da Daisy, não conseguiu se reaproximar dela ainda depois que termina a guerra, e ele começa a dar cada vez mais festas, cada vez mais espetaculares, mais luxuosas, mais extravagantes, para tentar fazer com que a Daisy frequente essas festas e os dois voltem a se reaproximar. Então esse é o plot, né? Essa é a história básica de amor que está sendo contada aqui no Grande Gatsby. Qual é a particularidade? A particularidade é a narração. Quem conta essa história pra gente não é o Gatsby, não é a Daisy, muito menos o Tom. Quem nos conta todos os acontecimentos é um homem chamado Nick, que sai do interior dos Estados Unidos e se muda para Nova York para trabalhar no mercado financeiro. Um dos aspectos que mais me chama a atenção no Grande Gatsby é que o Fitzgerald praticamente cria um retrato, é como se ele estivesse tirando uma foto daquele momento dos Estados Unidos, sobretudo de Nova York daquele período. Nós estamos falando aqui pós-Primeira Guerra Mundial, então os Estados Unidos estavam em um momento de ascensão, era aquela época do nascimento do jazz, era aquela época dos grandes cantores de jazz, das grandes festas,
daquela época de ouro da boemia norte-americana, principalmente nova-iorquina, e é exatamente esse momento que o Fitzgerald retrata aqui no do Grande Gatsby. E, sobretudo, um aspecto financeiro. Como eu comentei no começo do vídeo, as pessoas aqui desse livro são podres de ricas. E a gente está falando aqui dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial, mas antes da crise de 29 que aconteceu por lá. Então a gente vê aqui muita extravagância, muita opulência de dinheiro e muito luxo. É um livro que conta pra gente, sob os olhos do Nick, como essas pessoas esbanjavam riqueza e esbanjavam ostentação no sentido de dinheiro, de luxo, de coisas assim materiais. A narração do Nick, ela é muito interessante porque embora o Nick não seja pobre, ele também não é rico. Então a gente pode pensar quase em um outsider, mas não necessariamente um outsider, porque o Nick trabalha no mercado financeiro, mas de qualquer forma ele não é uma pessoa herdeira, ele não é uma pessoa que já nasceu rica, por exemplo, como muitos dos personagens que aparecem aqui no Grande Gatsby. Então, uma coisa muito interessante aqui no livro é ver a forma com que o Fitzgerald constrói esse panorama dos Estados Unidos pré-crise de 29 e pós-Primeira Guerra Mundial. O fato do narrador ser o Nick, né, e não ser o Gatsby, não ser a Daisy, faz com que muitas das coisas aqui do livro sejam envoltas em mistério. E talvez o principal mistério para mim, depois de já ter lido esse livro várias vezes, sobre quem realmente seja Gatsby. Nós não sabemos como Gatsby ficou rico depois da Primeira Guerra, nós não sabemos muitas coisas dele, as únicas coisas que nós sabemos são as informações que ele conta para o Nick e que o Nick conta para a gente, e o Nick se prova durante várias ocasiões aqui do livro como um narrador não confiável. Então a gente fica realmente em dúvida sobre quem é esse homem e o que ele realmente está querendo com a Daisy, está querendo com tudo aquilo que ele está tentando construir. Ao longo de todos esses anos que eu fui lendo esse livro, eu já li esse livro diversas vezes, em várias releituras, o que me chama a atenção na figura do Gatsby é o fato de que o Gatsby é uma espécie de novo rico, então ele está imerso e ele está tentando reconquistar a Daisy, só que todas aquelas pessoas do universo que ele está tentando entrar são pessoas já herdeiras, são pessoas de dinheiro velho. Aqui no pós-fácil, a Maria Elisa comenta que no livro se estabelece um conflito entre dinheiro velho, principalmente o dinheiro do Tom, que é o marido da Daisy, e o dinheiro novo, que é o dinheiro de um novo rico, como Gatsby. E para mim, o Gatsby é uma daquelas figuras tristes que tentam fazer parte de um grupinho, que tentam fazer parte de uma panelinha. Ele faz de tudo para ser igual àquelas pessoas, ele faz de tudo para tentar pertencer àquele grupo, mas às vezes um trejeito, uma coisa que ele faz, algum hábito que ele tem, já o denuncia que ele não faz parte daquele grupo, e as pessoas daquele grupo sabem disso e nunca deixam ele entrar. Então o Gatsby, para mim, sempre foi aquela pessoa à margem, aquela pessoa que quer fazer parte. E o fato dele tentar a todo custo reconquistar a Daisy e ter esse amor para ele, também é um indício para mim que ele tenta a todo momento se adequar àquele mundo. Em certo sentido, como a gente está falando dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra, a gente pode falar, inclusive é uma coisa que a Maria Elisa comenta no vídeo do Literatura Fundamental, também só um parênteses, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, que o Gatsby por si mesmo, como personagem, ele é a encarnação do sonho americano. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram aquele boom econômico, tiveram aquele crescimento, e principalmente as elites propagandeavam muito aquela ideologia da América como um lugar de sonho, América um lugar de possibilidade. E se você leu esse livro até o final, ou se você viu alguma das adaptações para o cinema que tiveram aqui do livro, e você sabe o que acontece com o Gatsby no final, você imagina qual percepção que o Fitzgerald tinha em relação ao sonho americano, em relação a essa ideologia do sonho americano. Eu não vou contar para vocês o que acontece no final, é um livro que vale muito a pena ser lido, mas digamos que
a ideia do sonho americano talvez não fosse algo que o Fitzgerald tivesse em altíssima conta, principalmente se a gente lê o Gatsby como uma interpretação, uma personificação, na verdade, do sonho americano. Então, o Grande Gatsby, ele representa muito bem aquela frase famosa já sobre livros clássicos, que um clássico é um livro que sempre tem alguma coisa a dizer. E esse livro conta muito pra gente em relação não só aos Estados Unidos daquela época, e todas as questões financeiras que o circundavam, mas também muito sobre as elites, sobre pessoas muito ricas, sobre herdeiros que vivem no nosso mundo de hoje e toda essa frivolidade que naturalmente os acompanha. Para a gente fechar, eu queria ler para vocês o comecinho desse livro, que para mim é um dos começos mais lindos de toda a literatura, e ele tem uma das frases que eu tento me lembrar todos os dias da vida, que é: quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, disse ele, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Eu acho que essa é uma frase que a gente podia tentar se lembrar todos os dias da nossa vida, né? Mas enfim. O Grande Gatsby já teve algumas adaptações para o cinema. A mais recente dela foi a que o Leonardo DiCaprio interpreta o Gatsby. E também uma muito famosa, se não me engano, é dos anos 70, em que a Mia Farrow interpreta a Daisy. Então são duas adaptações bem bacanas que foram feitas. A última versão com o Leonardo DiCaprio, ela é um pouquinho mais controversa, nem todo mundo gosta dela, mas eu confesso que eu gosto bastante. Mas, de qualquer forma, assistindo ao filme ou lendo o livro, é uma história muito interessante. E no livro, essa questão da narração, do Nick não ser um narrador tão confiável assim, e os comentários que ele vai jogando em relação a essa elite são muito interessantes, e alguns não passam tão bem assim para a linguagem de filme. Então acaba sendo um livro que, depois de tudo que eu falei, assim, vale muito a pena, não só por ser um clássico, mas por ter uma história muito boa e por contar muito também das elites e de como a gente pode pensar nessas elites no mundo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra. Lembrando que se você comprar este livro ou qualquer outro produto através do link, você vai ajudar o canal sem pagar taxa, sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!